Você sabia que mesmo você se esforçando muito, né? Às vezes é muito difícil fazer dinheiro, a gente não acha que tem algo bloqueando a vida da gente, né? Por mais que a gente vai no movimento, as coisas não dão certo, param. E existem questões realmente que bloqueiam o nosso dinheiro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o que está bloqueando o fluxo de dinheiro na sua vida. Então fica aqui que essa live vai ser, assim, muito bacana, incrível, e a gente vai trazer muitas clarezas para vocês. Porque o dinheiro é como um rio, né? É como uma mangueira que traz água. Eu vou trazer uma analogia aqui para vocês da mangueira que rega um jardim, né? Que é o jardim da nossa vida, para vocês começarem a entender que, por exemplo, se essa mangueira estiver danificada, a água não vai chegar até o nosso jardim. E se a água não estiver vindo lá da caixa d'água e descendo para essa mangueira, a água também não vai chegar no nosso jardim, né? Porque a água, ela vem de cima para baixo, ela não vai de baixo para cima, não é? E se a gente não conseguir molhar todo esse jardim de forma equilibrada também, vai ficar uma parte e outra parte vai ficar deficiente. Esses são os movimentos, é sobre essas ordens que eu quero falar. Eu vou usar essa analogia para que vocês possam trazer clareza e entendimento melhor sobre isso, né? Sobre a vida, sobre todos esses movimentos. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? E eu vou colocar ela no YouTube. Então, hoje eu quero falar dessas ordens que regem. Essas ordens que regem esse fluxo do dinheiro são as ordens do amor que a gente usa na constelação familiar. Bert Hellinger costuma dizer que as ordens do amor, elas vêm antes do amor. Então, além de ser ordens que vão reger o fluxo do dinheiro, elas também são ordens que vão reger a sua vida. Então, se você entender sobre isso, você vai ver que existe um movimento. Então, existe ordem, sim, inconsciente, e que se você conseguir entender isso, isso vai mudar a sua vida. Você conseguir trazer consciência para essas questões. Então, eu vou trazer clareza e pontuar de forma bem específica para que vocês entendam. E também, se tiver alguma dúvida, vocês me falem. Eu quero saber. Bom dia, querida. Se vocês têm dificuldade mesmo, por mais que vocês se esforcem, se o dinheiro é difícil às vezes, né? Às vezes ele flui, às vezes ele para, ou às vezes ele nem chega. Então a gente precisa saber. Me conta aqui, como é que a gente está com todo esse movimento aí do dinheiro na nossa vida. Então eu vou começar falando que sim, existem sim, de verdade, bloqueios que impedem o nosso movimento, e eu vou explicar para vocês sobre esses movimentos. Então, a primeira ordem que atrapalha, eu vou começar usando a analogia da mangueira, é se a mangueira tiver cortada, tiver partida ou tiver emendada, né? Ela tiver vazando água nela, é a ordem do pertencimento. Então todo mundo faz parte, todo mundo pertence, tudo pertence, tá, gente? A nossa história difícil pertence, então o passado pertence. E se esse passado não tiver direito de existir, porque ele existe hoje e nós somos quem nós somos hoje por causa do nosso passado. E se ele não tiver direito de existir, a gente também não existe, a gente também não está na nossa real identidade, a gente muitas vezes está negando o nosso passado. E como que a gente vai, o nível de pobreza de uma pessoa é quanto mais ela exclui, mais pobre ela é. Quanto mais ela quer pôr para fora as coisas, as questões, tudo ela quer excluir, nada ela quer, nada pode ser assim, tudo é do jeito dela, mais pobre a pessoa fica. Então, quando você vê uma pessoa muito pobre, ela exclui muito. Tá? Ela não quer as coisas, ela exclui, ela quer ficar livre de tudo, então ela vai ficando muito pobre. Então quanto mais você exclui, anota aí, quanto mais você exclui, mais pobre você fica. Gente, o passado pertence. As dívidas passadas pertencem, as histórias difíceis pertencem, o ex-marido pertence, as pessoas que nos fizeram mal pertencem, porque elas nos ensinaram muitas coisas pra gente hoje ter mais habilidade. As coisas que nós fizemos que a gente acha que não deram certo também fazem parte da nossa história. As pessoas que a gente teve desavenças, as pessoas que nos enganaram, tudo isso pertence. Pertence no sentido de entender que elas fazem parte e a gente existe por causa disso, né? Por causa disso que a gente tá aqui, por causa dessas questões que a gente é quem a gente é hoje. Até mesmo os medos, as dificuldades que a gente tem, vem disso. Mas quando esse passado não pertence, e a gente não quer que ele pertence, a gente não quer olhar para ele, a gente também não tá olhando para as questões que a gente precisa resolver, que a gente não quer olhar para nada daquilo. Entende como é que a gente vai ficando vazio? Como que a gente vai ficando pobre? Então, quanto mais a gente vai excluindo, né, menos a gente vai tendo dinheiro, porque o fluxo do dinheiro é como se essa mangueira tivesse cortada. Então a água não pode chegar no nosso jardim, porque ela fica toda cortada. E mais importante ainda, o
A história da nossa família pertence. A história da nossa família com o dinheiro pertence. Isso é muito profundo. E eu acho que é a parte mais difícil da gente saber que a história da nossa família pertence. Ela faz parte. Como que era a relação dos seus pais com o dinheiro, dos seus avós, como que é a história da sua família em relação ao dinheiro. Tudo isso pertence, tudo isso faz parte de você. A gente precisa entender, olhar para isso, porque se era muito difícil para eles, né? E como é que a gente vê esse dinheiro? Famílias, pessoas que são imigrantes, que vêm, né, de imigração, vêm de outros países. Então, tiveram umas dificuldades, e muito difícil, sempre aquela coisa da escassez, da falta. Chegaram no país, não sabiam o que ia acontecer, então eles sempre tinham que guardar dinheiro, sempre tinham que poupar, sempre tinham que economizar para sobreviver, que poderia sempre acontecer algo muito difícil. Famílias que são descendentes de indígenas, né? Que são pessoas que viviam sempre muito na abundância, contando com tudo que a terra podia dar. Mas muitas vezes foram muito hostilizados, escravizados. Famílias de escravos, né, de descendentes dos escravos, são pessoas que foram totalmente hostilizadas quando acabou a escravidão, né? A gente teve um processo muito difícil para eles aí de ir para o mundo sem saber o que ia acontecer. Então, tudo isso hoje impacta na vida de vocês, tá? Os traumas transgeracionais da sua família pertence a quem? A você. Porque você é a continuação de histórias. Então, você só pode fazer algo com isso, né? E reconciliar com isso e fazer algo de bom com isso na sua vida quando você entende que tudo faz parte. Então, a única forma da gente poder fazer diferente é quando a gente entende que tudo pertence. Porque aí a gente consegue ter clareza, a gente consegue integrar tudo isso e aí, a partir disso, a gente consegue existir. Por exemplo, muitas pessoas, eu vou dar exemplos, né? Chegam aqui, que meus bonequinhos. Eles chegam aqui com muitas questões financeiras. Aqui, por exemplo, às vezes, pessoa muito organizada e extremamente financista, porque tinha uma mãe totalmente desorganizada financeiramente. Mas essa mãe desorganizada, ela pertence. Existia uma desordem aqui que veio de algum lugar. Ela precisa olhar para isso, porque não é. E por mais que essa pessoa organize, isso é caso de constelação, tá? A pessoa chega aqui e com questões em direção acontecendo dinheiro. Tem muito problema com dinheiro aqui. Por mais eu sou super organizada, por mais que eu organizo, as coisas não vão, eu não consigo, e o dinheiro sempre escapa, as coisas nunca funcionam, e a gente vai olhar o quê? Existe uma grande exclusão com a mamãe, que a mamãe que era totalmente despirocada com o dinheiro, desorganizada, né? E super endividada, e ela com esse medo, vivendo nesse medo de ser igual à mãe, querendo ser igual à mãe, ela deixa de ser quem ela é, porque ela precisa agregar essa história aqui para ela poder fazer esse movimento em direção ao dinheiro. Então, gente, o dinheiro é muito mais sobre comportamento, sobre uma mentalidade que você tem, sobre uma ideia que você tem, do que sobre as questões que acontecem na frente de vocês. Então, não tem obstáculo do lado de fora em relação ao dinheiro. Existem obstáculos dentro da gente. E esses obstáculos estão aonde? Estão começando aí pela exclusão, pelos momentos que a gente está excluindo a nossa história, as questões que a gente não está agregando que fazem parte. Então, por exemplo, uma pessoa que sai de um emprego e ela é muito ingrata em direção àquele emprego, depois para ela arrumar outro emprego e as coisas começarem a fluir para ela, fica muito de demora, porque ela tá naquela questão assim de excluir. Ela exclui, ela não tem gratidão. Então, a gratidão, né, a prosperidade, ela é um rio que flui em honra. E a gente precisa fluir nessa honra de agradecer. E aí as pessoas acham que honrar é o quê? Honrar é a gente ficar naquele lugar? Não, honrar não é a gente ficar nesse lugar. As pessoas têm muita dificuldade, né, quando a gente fala de honrar pai e mãe. Não é. A honrar é a vida seguir o seu fluxo para frente. É quando a gente honra. Quando que a gente honra a vida que os nossos pais nos deram? Quando a gente recebe essa vida que eles deram e vai para frente. As pessoas acham que honrar os pais é ficar aqui, olhando para os pais, morando com os pais, vivendo com os pais, não casa, não tem filho, ou casa e tem filho, mas não consegue sair de dentro da casa dos pais, e tudo tem que ser os pais que dão opinião, e não faz nada se a mãe e o pai não achar alguma coisa. E isso não é honrar pai e mãe, tá, gente? Aí tem que tolerar a mãe tóxica, ter que ficar naquele lugar, naquela disfuncionalidade. Isso não é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é você pegar essa vida com tudo que ela tem e passá-la para frente. Criar, fazer seus projetos, levar ela adiante, tá? Então é sobre isso. Então quando a gente está aqui
querendo suprir de alguma coisa que ainda está faltando. Se não está faltando nada, se a gente não está excluindo nada, se tudo faz parte, a gente já está preenchido. Aí a gente consegue já ir para frente, né? A água da nossa mangueira que vai molhar o nosso jardim, ela já pode chegar até a gente. Então essa é a ordem do pertencimento. Então tudo pertence. O passado pertence, a nossa história pertence, as dificuldades pertencem, as pessoas difíceis pertencem. Pertence no sentido de como? Ah, meu Deus do céu, agora eu vou ter que ficar amiguinha do meu ex-marido. Não, gente, não é sobre isso. Você tem que entender que você teve uma história com aquela pessoa e que aquilo ali realmente teve um início, meio e fim, que já acabou, mas aquilo ali faz parte da sua vida. Aquilo ali mudou a sua vida de alguma forma. Né? Uma dívida que você já teve, ela faz parte, porque foi difícil, você fez a dívida, você teve que pagar essa dívida, ou até hoje você não consegue pagar essa dívida. É um processo difícil da sua vida, aquilo muda, impacta totalmente a sua vida hoje. Então a gente precisa olhar para aquilo e entender, isso fez parte da minha história. Né? Então tudo isso, né? As pessoas que às vezes te passaram a perna e você ficou ali, você tem que olhar para aquela pessoa, não é gostando dela, entendendo tipo assim, você realmente, a partir desse cano, desse calote que você me deu, você mudou totalmente o meu olhar em direção ao dinheiro, à prosperidade. Hoje eu sou muito mais esperta, sou muito mais perspicaz, sou muito mais cuidadosa com muitas pessoas, com muitas coisas, para que eu não precise passar por essa situação de novo. É nesse sentido que pertence. Você entender que essas pessoas têm um espaço. Por quê? É porque elas mudaram a sua vida de alguma forma. Então, quando a gente aceita as coisas, eu vou até ler uma frase do Bert Hellinger aqui para vocês. É uma frase muito bacana que as pessoas têm muita dúvida. Então, por isso que eu até fixei ela aqui. Quando eu digo sim a tudo, mas o que entra em mim é somente a força. Então, quando você diz, as pessoas acham assim, eu vou falar que eu concordo com as coisas, mas como é que eu vou concordar com uma coisa que eu acho que é errado? Eu não quero isso, não é sobre isso. É você olhar para as coisas como elas são, a realidade é grande, a gente é pequeno, isso que é incluir. A gente olhar para aquilo e ficar apenas com a força que aquilo traz pra gente. Então, a frase do Bert Hellinger é assim. Quem não conhece Bert Hellinger, gente, Bert Hellinger é o criador da constelação familiar, tá? Que as pessoas do dia falam, quem que é esse tal de Bert Hellinger? Explicando aqui. Eu digo sim a tudo, mas o que entra em mim é somente a força. O resto fica de fora. Não me infecciona. A escória fica fora e a brasa entra no coração. Porque quando você consegue deixar tudo, dizer sim e incluir tudo isso, você consegue ter discernimento. Tá? Mas quando você exclui, tudo que a gente exclui nos persegue e a gente não tem clareza. Então aqui aí entra tudo, não entra só a força, entra a força e tudo mais. A gente fica infeccionado, entende? Por isso que excluir nos infecciona. Entende? É sobre isso que eu estou falando. Eu espero estar trazendo clareza. Se vocês estiverem entendendo isso aí, coloca aí que vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida, pergunta, que eu vou passar para o próximo, tá? Então, se a gente não traz para dentro, a gente fica infeccionado. Então, as pessoas precisam pertencer, a gente pertence, né? A gente vem de algum lugar aqui e a gente acha que tem que ser sempre desse jeito, né? Também. E a gente pode abrir para as novas possibilidades. Quando a gente entende um jeito que funcionou, o que faz a gente ser até aqui, e daqui para frente a gente poder fazer do nosso jeito, tá bom? Para a gente poder avançar em rumo à prosperidade. Então essa água precisa chegar para poder, a água precisa chegar para poder molhar o nosso jardim. Então esse é o pertencimento, tá bom? Então tudo que te exclui te faz pobre. Excluímos tanto que ficamos pobre, tá bom? Excluir nos deixa pobre. Então nós vamos para a próxima ordem, que essa ordem assim, que a gente precisa trabalhar muito intensamente, todas. Ela é uma linha muito tênue, que é a hierarquia. Gente, essa água que vai chegar nessa mangueira para molhar o nosso jardim, ela vem de uma caixa d'água. Ela vem da caixa d'água e ela vai descer para poder passar pela nossa mangueira. O rio, né? A água vem de algum lugar, vem lá da nascente, que é uma fonte infinita, e vai chegando até a gente. Ele não corre para cima. Então, rio não corre para cima. Só que nós somos muito autoimportantes. A gente acha que tudo que aconteceu para trás é ruim, não foi bom, não valeu, a gente não inclui nada disso. E quando a gente não inclui, a gente acha que a gente é melhor. Pensa quantas vidas, quantas histórias, quantos encontros, quantos desencontros, quantas pessoas, vidas tiveram que acontecer, né? Quantas questões financeiras, falências, pobreza, miséria, para que a gente hoje pudesse ter uma condição melhor.
E eles, não é porque eles passaram por dificuldade que eles são pequenos, eles são grandes, porque eles passaram por grandes desafios para que nós hoje pudéssemos ter a condição que a gente está aqui. Só que muitas vezes a gente vai olhar para aqui e falar, não, vocês não fizeram, não souberam fazer direito, eu vou fazer melhor. E aí quando você vai fazer melhor, o que vai acontecer com você? Você se coloca maior. Então é como se você ficasse aqui assim, eu vou até fazer uma imagem aqui para vocês entenderem, isso que eu uso muito na constelação familiar. As pessoas ficam assim, ó. Elas acham os pais delas assim, ó. Minha mãe, meu pai, sabia fazer nada. Meu pai gastava o dinheiro todo, minha mãe despirocada com dinheiro, gastava tudo, ninguém tava nem aí, mas eu não, eu vou organizar meu dinheiro, vou fazer dinheiro, vou ser rica, eu não quero nem saber dessa história. Então os nossos pais são o quê? Pequenos. Olha o tamanho que fica os nossos pais, olha o tamanho que a gente fica, grande, e né, achando que a gente é melhor do que os nossos pais. O rio não corre para cima. Os nossos pais, eles são grandes mas a pessoa fala, como é que meu pai é grande, minha mãe é grande? Uma pessoa outro dia me perguntou, como é que eu vou concordar, sendo que eles fizeram tudo errado? Eu não estou falando do que eles fizeram. Eu estou falando do que eles te deram, que é algo mais sagrado que você tem. Eu estou falando da vida. Isso já faz os seus pais grandes. O que eles deram para vocês, ninguém pode dar. Tá? O que a vida, o resto, qualquer outra pessoa podia fazer, mas a vida que eles te deram, ninguém pode te dar. Então os pais de vocês não são pequenos, os pais de vocês são grandes, tá? São maiores do que você. A vida chegou de alguma forma para você aqui, fluindo, e o que você vai fazer com ela? Então esse rio não vai correr, a água da mangueira não vai vir lá do jardim para a caixa d'água, não tem jeito, tá? E eu vou falar mais seriamente sobre a hierarquia, porque a hierarquia é sobre posição, né? Quando a gente está na constelação familiar, é a parte porque a constelação ela é um movimento que a pessoa precisa fazer, uma postura. É a postura que as pessoas mais têm dificuldade, a gente precisa trabalhar isso com muito amor. Por quê? Porque quando que a gente está maior? Tá falando, não, mas eu não sou maior, não, eu sou muito humildezinho. Gente, se você é vítima, coitadinho das histórias, você é arrogante. Você não está aceitando as coisas do jeito que chegaram para você. Você quer culpar alguém. Você quer pôr a culpa em outra pessoa. Isso é estar fora do lugar. Isso é achar que é melhor do que as pessoas. As pessoas que são muito arrogantes, as pessoas vítimas, elas são extremamente arrogantes. Elas se acham, e pior, elas são arrogantes e elas querem que as pessoas façam algo por elas. Ela quer culpar alguém, e ela é sempre vítima da situação, e ela é uma coitadinha, então alguém tem que tomar a dor dela para resolver o problema dela para ela. Isso é muito sério, gente. Mas eu não sou vítima. A gente não é vítima quando a gente está reclamando que o nosso marido não é bom, que os nossos filhos só dão trabalho, que o nosso trabalho, você trabalha demais e ganha pouco. Você está reclamando. E quem quer reclamar, olha como é que isso é sério. Quem reclama de dinheiro, né? Acha que nada tá bom, nada tá suficiente. Quem reclama não quer solução, quer aliados. Adulto faz acontecer, então eu não posso nem reclamar? Não, você não pode nem reclamar. Você precisa olhar para as questões, ver o que tá difícil, resolver os seus BOs. Se não conseguir sozinha, pede ajuda e levar a vida pra frente. O que é que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui tá difícil pra mim. O que é que eu faço? Vou fazer uma constelação, vou fazer uma terapia, vou fazer alguma coisa com isso aqui pra minha vida poder desembolar. Então as vítimas são totalmente arrogantes, mas são só as vítimas que são importantes. Não, aquelas pessoas que querem resolver tudo pra todo mundo. Não, pode deixar que tudo eu faça. Isso é muito comum com nós mulheres, né, gente? Pode deixar que na casa eu que limpo a casa, eu que cuido dos filhos, eu que levo, eu que trago. Não, pode deixar. E depois fala assim, meu marido não faz nada. Não faz nada pra mim. Mas você também não pede. E você vai lá e toma frente de tudo, extremamente sobrecarregado. Você é a mais sabida da casa. Você é a que sabe tudo. Seus filhos têm que ser do seu jeito, a sua opinião é que vale. Então a gente é muito autoimportante. Isso eu tô falando pra vocês porque isso cansa muito a gente que é mulher. Isso cansa as mulheres. Chega uma hora que as mulheres vão tomando frente de tudo, elas trabalham fora, elas cuidam da casa, elas cuidam do filho, elas não delegam, né? Isso é o que, gente? Isso traz um estresse, isso traz um problema para a vida das mulheres, burnout, né? Burnout. Que essas questões que as mulheres estão surtando dentro disso. Por quê? Porque elas estão muito autoimportantes, elas querem
tudo depende delas. Quando a pessoa está muito controladora, está fora do lugar. Ela quer controlar o quê? Ela quer controlar a vida grande tem que ser do jeito que ela quer que a vida seja. Então, gente, o rio não corre para cima, o rio corre para baixo. E para a gente prosperar, exige que nós tenhamos humildade. Humildade diante dessa vida grande que chega pra gente, diante dessa realidade grande que chega pra gente. Então, muitos de nós queremos que a vida seja do jeito que a gente quer. E aí, por exemplo, se acontece uma eventualidade, um carro estraga, dá um vazamento na casa, ai, mas tudo é comigo, olha que difícil, agora que eu vou ter um dinheiro. Gente, isso não é problema, isso é simplesmente a vida acontecendo. A vida acontece, as coisas estragam, a gente adoece, o carro estraga, o carro bate, e a vida vai acontecendo. O micro-ondas estraga, a máquina de lavar estraga, dá um vazamento na casa, e isso acontece, isso é a vida acontecendo. Então vamos olhar para essa realidade que é muito maior do que a gente, parar de querer que as coisas sejam do nosso jeito. Isso é hierarquia, é quando a gente está fora do nosso lugar, e essa água não vai chegar para a nossa vida, né? O fluxo, ele precisa fluir em ordem. E eu falando aqui sobre a gente precisa prosperar. Quando a gente quer prosperar, a gente precisa prosperar na humildade. E o que é prosperar na humildade? Gente, é cada um cuidando da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Se cada pessoa cuidar da sua vida, como que o mundo seria? Cuida da sua vida. As pessoas, se elas precisarem de ajuda, elas vão pedir para você. Você não tem que resolver os problemas das pessoas sem elas te pedirem. Tem essa pessoa heróica, né? Ela quer resolver a vida de todo mundo. Ela imaginou que fulano pode precisar. Às vezes o fulano nem tá querendo ajuda. Fulano nem quer, e a pessoa tá lá querendo fazer para ela, ajudar, porque ela acha que ela é o quê? Melhor do que o outro, né? Inconscientemente, tá, gente? Eu sei que às vezes algumas pessoas podem estar chateadas e pensando, nossa, meu Deus, mas isso é autoimportância. Então, a autoimportância, gente, vamos diminuir essa nossa autoimportância, vamos começar a baixar essa nossa autoimportância, porque isso vai fazer da gente para um outro nível, para poder a prosperidade fluir, para a gente poder focar no que importa. Então, o melhor lugar do mundo, gente, é o nosso lugar. E a gente só encontra o nosso lugar, fala, Ludmila, pelo amor de Deus. E agora, o que eu vou fazer? A gente só encontra o nosso lugar quando a gente encontra o nosso lugar na família, tá? Esse movimento que a gente usa na constelação familiar, que é a gente trazer as pessoas para o lugar delas, para elas voltarem para o lugar delas, e voltar para os lugares de filha, de filho, de neto, voltar para o lugar para poder conseguir encontrar o seu lugar no mundo. Então, se você está fora do lugar no mundo, você provavelmente está fora do seu lugar na sua família. E se isso estiver difícil para você, vem fazer uma constelação para a gente poder encontrar esse lugar, tá? E os heróis sempre morrem no final, tá bom? Isso fica para vocês aí trabalhar, pensar sobre isso. Então, quem está aí nesse movimento heróico pensa que tudo morre no final. Morre o quê, gente? Não é a pessoa que vai morrer. Pode ser também, né? Porque a gente se envolve às vezes em grandes tragédias, porque a gente é melhor, então a gente vai salvar o sistema também. Quem se sente maior no sistema também, ele é colocado à disposição para salvar o sistema. Mas morre o quê? Morre os nossos relacionamentos, morre nossa relação com o dinheiro, morre nossa relação com os nossos filhos, tá? Morre a nossa relação com as pessoas, com os nossos amigos. Então, é uma morte contínua. Então, herói sempre morre no final, tá bom? Trazendo clareza. Se alguém tiver dúvida, pode ir perguntando, viu, pessoal? Agora eu vou falar da última ordem, que é o equilíbrio. O equilíbrio das trocas. Gente, eu quero dar pra vocês uma chave de virada aqui. Eu quero que vocês entendam isso de uma vez por todas. Que eu tô falando disso aqui já tem 2 meses, mas agora eu quero que vocês prestem atenção. Parem tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção no que eu vou falar. Gente, quando a gente é criança, quando a gente nasce, a gente vem de uma mãe, de um pai, a gente recebe a vida, algo que a gente tem de mais valioso. E pra gente continuar sobrevivendo, a gente precisa de ser cuidado. Às vezes o pai e a mãe cuidam, né? Às vezes o pai e a mãe não cuidam. Mas o que eles tinham que dar pra gente, que ninguém pode dar, é aquela vida. Eu queria outro pai. Se fosse outro pai, não seria você, tá bom? Porque você é metade essa mamãe, metade esse papai. Então, você só é você por causa dessa mistura dos seus pais. Então, você chega aqui, então o que os seus pais te dão, ninguém vai poder te dar. Então, você recebe o quê? Algo grande, a vida. E aí você vai ser cuidado, né? Até 3 anos, se você não tiver alguém cuidando de você, você não vai sobreviver. Então, você vai ser cuidado, vai sobreviver ali dentro
esse sistema. Então alguém vai te ensinar a falar, alguém vai te ensinar a andar, alguém vai te dar comida. Por mais que algumas pessoas tenham isso em escassez, mas de alguma forma foi dado, porque sobreviveu. Então a gente vai receber tudo isso. E a gente vai recebendo, só recebendo. Aí depois a gente vai crescer e vai ser adulto. Aí a gente vai pro mundo. Então, quando a gente vai para o mundo, a gente já recebeu tudo que a gente precisava. Porque nessa visão, dessa consciência do nosso clã, o que é o mais importante? A vida. Então, nós recebemos a vida e todos os cuidados para a gente chegar na nossa vida adulta. Então, a gente já recebeu. E aí, quando a gente recebe tudo isso, né? Vou até voltar aqui. Então, aí você recebeu tudo isso aqui. Você já recebeu. Aí quando você recebe tudo isso, você vai para a vida. Então quando você vai para a vida, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai ter a sua casa, seu relacionamento, aí você não vai mais receber. Você vai dar. Você dá. Você oferece aquilo que você tem. Que você já recebeu para trás. Só que a maioria das pessoas, elas chegam, por exemplo, para trabalhar com o bolso. A gente já chega com o bolso de dinheiro, com dinheiro. Às vezes não é muito, é menos, tá? Mas todo mundo já tem dinheiro no bolso, assim, pensando em termos de vida, né? Todo mundo já tem essa força para fazer alguma coisa com a vida. Só que as pessoas chegam pra vida, vai pra vida adulta, mas ainda fica na vida de trás. Por quê? Porque se você acha que tá faltando algo para trás, você vai pra vida adulta nos seus relacionamentos, no seu trabalho, você vai como se estivesse faltando algo. E essa é uma das relações do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro não tem nada a ver com o seu valor. Ele tem a ver com o seu trabalho. Você trabalha e você recebe. Então, primeiro você doa o que você tem, depois isso volta em dinheiro para você. Mas muitas pessoas acham que não. Acham que elas vão pro trabalho para quê? Para se sentir valorizadas. Valorizada. Minha mãe não me valorizou, mas alguém aqui vai me valorizar. Eu vou pro meu relacionamento querendo que meu marido cuide de mim, seja uma pessoa que cuida de mim, que faz tudo para mim, né? Porque eu não tive pai, mas eu preciso de alguém para fazer para mim. E aí a pessoa não faz. Você já chega de bolso vazio, né? Como é que você vai trocar? Então, quando você vai pra vida adulta, você dá. Você dá, mas você não tem que dar tudo, né? Porque quando você dá tudo, você já tá numa troca disfuncional. Você tem que vai lá e vomita em todo mundo. Isso aí é quando a pessoa que só dá, ela tá o quê? Na verdade, ela não tem. Ela dá para que as pessoas fiquem devendo para elas, né? E ela tenha validação, reconhecimento. Isso também está totalmente disfuncional. E é sobre isso o equilíbrio. Então você chega com o que você tem, oferece e aí você recebe de volta. Então você trabalha, oferece e você recebe de volta. Mas quando você vem faltando lá de trás, e aí o que você traz isso para a vida? Suas trocas são desequilibradas. Então você vai trabalhar, você quer chamar a atenção das pessoas para você ser validada, né? O seu extra é para ter validação. E você já tem validação. O dinheiro não precisa chegar para você. Você já tem uma pessoa que cuida de você, você já quer que você... eu quero ser vista. Eu nunca fui vista pela minha mãe, eu quero ser vista. E aí você vai entrar para ser vista. E aí isso já é a sua recompensa. Então o dinheiro não vai chegar, né? O seu ganho secundário já é ser vista, já é ser validada. E na vida adulta, gente, a gente faz e a gente recebe. O que é uma promoção no trabalho? Quando você faz um pouquinho a mais, né? E aí você vai acabar recebendo uma promoção que é o seu pouquinho a mais. Né? Quando você vai podendo fazendo um pouquinho a mais. Então, você faz e as pessoas fazem de volta. Então, você faz e o dinheiro volta. O dinheiro é o quê? Ele é gratidão materializada. Pelo meu valor, pela pessoa maravilhosa que eu sou? Não, pelo trabalho que você fez. Pelo talento seu que você colocou no mundo. Então, onde que vem esses talentos? Esses talentos vêm de trás. Né? Vem das pessoas que tiveram tudo que viveram, que passaram. Nós somos todos esses talentos. E a gente vai colocar o nosso talento na vida. Só que muitas vezes a gente acha que vida e trabalho está totalmente separado. Gente, vida e trabalho não está separado. Vida e trabalho é junto, porque a vida ela está trabalhando pra gente o tempo inteiro. A vida trabalha pra gente o tempo todo. E a gente precisa entender que a gente precisa ter trocas equilibradas, porque se não tiver trocas equilibradas, o dinheiro não vai fluir. Quando eu quero só dar, e as pessoas não me dão de volta. Relacionamentos desequilibrados, viram um relacionamento de parentalidade, né? Eu sou mãe daquela pessoa e a outra pessoa é meu filho. Não é sobre isso. Quando a gente vai para o mundo, as nossas relações é de troca. Com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso relacionamento. Então as relações são de troca. Só não são de troca com os nossos filhos, né? Que a gente é grande e os nossos filhos são menores. Então,
deixa eu só colocar que por trás de todas as desculpas, insucessos e desgraças estão nossos antepassados aguardando uma inclusão, um espaço. Então, se a gente não resolver essas histórias para trás, é sobre isso que eu estou falando com vocês. Só que muitos de vocês acham que isso é muito complicado. Isso é muito mais simples do que vocês imaginam. Realmente é tudo muito inconsciente. Fala, gente, mas que confusão. Por ser inconsciente, as pessoas acham que isso é difícil. Mas não é, gente. A partir do momento que vocês conseguem ver, que a gente consegue usar a técnica da constelação aqui familiar para vocês, a vida de vocês volta a fluir. A vida de vocês volta a fluir de uma forma que quando a gente não é mais inconsciente, quando você consegue ver, quando você consegue usar a técnica da constelação familiar, a vida volta para frente. Então, por exemplo, a pessoa chega aqui com problema no trabalho. Vou dar um exemplo, vou deixar o trabalho aqui. Muito problema no trabalho. E aí, mais que ela faz, e ela fica triste no trabalho, as coisas aqui não dá porque ela quer ser validada, porque ninguém percebe ela, por mais que ela se esforce, faz tudo para todo mundo, troca tá desequilibrada. E aí a gente precisa olhar para ela aqui, às vezes pro papai, né, que foi embora, que não validou essa menina, que se sentiu invalidada, ela tem dificuldade na hora de ir pro mundo. Ela já chega nos lugares querendo ser vista, querendo ser amada, querendo ser a melhor, né? Então, gente, a gente precisa só passar a vida pra frente. A gente acha que a gente... Muito autoimportante, isso eu vou ter que falar, né, gente? Muito autoimportante porque eu tenho um grande sonho, porque eu tenho uma grande missão aqui na Terra, porque eu vou impactar a vida de milhares de pessoas. Gente, autoimportância. A gente precisa viver fazendo o nosso melhor, doando o que nós temos de melhor. Se isso crescer numa dimensão maior, maravilhoso. Se não, é a vida acontecendo do jeito que tem que ser. Claro que você tem que fazer sempre o seu melhor, mas as pessoas acham que elas têm que chegar em algo extraordinário, maravilhoso. Isso aqui é falta de pai, tá? Vive nesse mundo de ilusões e as coisas não é do seu jeito, o dinheiro, não, eu vou fazer um grande investimento maravilhoso, eu vou ficar rico da noite pro dia. Gente, não é assim que funciona. Porque as pessoas que ficam ricas muito, a gente precisa de ter força na alma para prosperar. A gente tem que ter força na alma para ter prosperidade, porque senão a gente vai fazer muito dinheiro e esse dinheiro não vai ficar com a gente. É porque quando esse dinheiro não fica, é porque a gente ainda não tem força nessa alma. A gente precisa cuidar das nossas questões para trás, para a gente ter força na alma para esse dinheiro ficar, para que a gente possa prosperar. Né? Muitas pessoas falam aí na internet sobre o teto, mas o teto é porque à medida que você vai prosperando e você vai criando força na alma, você vai aprendendo como lidar com esse dinheiro. Porque o dinheiro, gente, ele prospera assim, ó. Ele prospera para todos os lados. O dinheiro não é só um dinheirinho, falei live passada, um dinheirinho a mais que você vai depositar na sua conta, não. Dinheiro, você vai ter que ter mais pessoas, você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que lidar, né, nesse jardim. Quando esse jardim estiver totalmente molhado e próspero, as folhas vão crescer, você vai ter que podar as árvores, você vai ter que lidar com as pragas, você vai ter que cortar as gramas, você vai ter que cuidar das flores. Então o seu jardim, ele vai crescer, mas não é só crescer e pronto. Não, você vai ter que cuidar do seu jardim. Então você precisa de ter força na alma para cuidar do seu jardim. E é sobre isso que eu estou falando com você, sobre essas ordens. É para você ter força nessa alma, para você ir para frente, para você seguir adiante. Então se você não tiver força na alma, e da onde que vem a força da sua alma? Da sua vida, da onde a vida chega para você. A vida chega daqui, ela vem de uma fonte infinita, passa por toda a sua ancestralidade e chega para você como um presente. E o que você está fazendo com essa vida? É sobre isso que eu quis falar para você, sobre esse assunto que eu falei incansavelmente, 2 meses em todas as lives. Quem quiser saber mais, entra nas lives anteriores, que eu falei muito de fluxo de dinheiro, dinheiro em relacionamento, fluxo de dinheiro, dinheiro por que não chega, dinheiro por que não fica. Não, falei tudo. E tô finalizando aí esse mês falando das ordens que regem o dinheiro, de você ter força na sua alma para você prosperar, para você abundar, porque a natureza é próspera. E se existe uma força maior, ele escolhe que a gente seja próspero, porque a gente poder transbordar na vida das pessoas, né? A gente ser pessoas completas, transbordando no mundo. Porque cada pessoa, com cada serviço que as pessoas estão fazendo, elas estão contribuindo com a vida de alguém. Então eu, do fundo do meu coração, espero ter contribuído de alguma forma para todos vocês, que esse é meu intuito. E que vocês entendam que dinheiro não é uma coisa impossível de conquistar, que não é um obstáculo que você não vai dar conta de vencer, que ele é possível sim, que você pode vencer esse obstáculo. Você não precisa ficar aí contando dinheirinho, você não precisa viver nessa escassez toda, nessa dificuldade toda, final de mês, o dinheiro não dá, pegando dinheiro, endividado, não tem necessidade disso.
tem solução, mas a solução é dentro e ninguém vai fazer isso pra você, tá bom? Não adianta ficar esperando a mamãe chegar pra poder resolver o seu problema, ninguém vai fazer isso pra você, é você que tem que buscar ajuda, tá bom? A vida é sua, então se vibra pra você quiser vir, vem fazer uma constelação familiar, vem olhar para suas questões, vem criar força na sua alma para você prosperar e conseguir passar essa vida maravilhosa que você tem, que foi te dada de presente para frente, para você dar bons frutos, para você honrar a vida que você tem. É sobre isso que eu tô falando para vocês, né? Se eu pudesse abrir a cabeça, gente, entende? E não é nada complicado, é tudo muito simples. A constelação familiar parece que é algo complicado, não é, é simples. É uma sessão, você vai conseguir trazer clareza para isso tudo que está acontecendo. Você vai sair desse inconsciente para esse consciente. Claro que você vai ter que fazer os movimentos, né? Eu não vou fazer para você. Eu vou te mostrar onde aquilo ali está parado, aquele fluxo. Você vai entender sobre aquilo. Aquilo não vai ser mais um movimento inconsciente. E a partir daquilo ali você vai movimentar a sua vida. Tá bom? Gratidão a todos que estão aqui hoje e vão estar aqui no futuro, tá bom? Vou deixar essa live, espero contribuir. Compartilhem com as pessoas que vocês acharem que pode contribuir com vocês, porque eu estou aqui a serviço de algo bem maior, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Namastê.